Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o nome da terceira obra básica da doutrina espírita. E a doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec. Estamos atualmente no capítulo 17, Sede Perfeitos. Estamos vendo a primeira instrução dos Espíritos, no item 7. É uma mensagem do Espírito Lázaro. Hoje vamos ver a sua segunda e última parte. Ela fala sobre o dever. E foi recebida em Paris, 1863. Nos diz o Espírito Lázaro continuando a falar sobre o dever. Muitas vezes estamos atentos aos nossos direitos. Quem não os conhece? Direito disso, direito daquilo, direito daquele grupo, direito do outro grupo. Mas é interessante, onde não se usa tanto tempo para se falar de deveres. Os direitos são importantes, inegavelmente, mas os deveres não são menos importantes. E vemos muitas pessoas que só estão preocupadas em reivindicar direitos, mas quando é para fazerem o que tem que fazer, estão um pouco distraídos às vezes. Então ele nos diz: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Aqui especulações poderiam ser estudos, né? o que se fala sobre, certo? Então, o dever é o resumo prático do que se fala sobre moral. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. Está difícil, sim, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mesmo no meio da tempestade, eu vou fazer, porque esta é a minha parte da tarefa. Então, mesmo diante das dificuldades, eu me apresento diante do dever. E é interessante porque a consciência tranquila diante do dever retamente cumprido é o bem mais precioso que uma alma pode ter. Continua então o nosso Allan Kardec. O Espírito Lázaro. Muito bem. Continua então o nosso Espírito Lázaro. O dever é austero e flexível. Ou seja, chega lá, tem que fazer, faz. Mas existe uma flexibilidade. Por quê? Bom, não pode ser, vamos imaginar assim, eu tenho que fazer uma determinada coisa, é meu dever fazer, cuidar da minha mãezinha, mas a minha mãezinha, ela vive com uma irmã minha que tem um marido que não gosta de mim. Se imaginar, pode acontecer isso. E então, essa flexibilidade em eu ir lá, mesmo não sendo bem-vinda, para cuidar da minha mãe. Mesmo tendo que aguentar cara feia e rudeza, até mesmo, mas há essa flexibilidade porque eu quero cumprir este dever que eu quero cumprir, que não me pesa. É um dever filial, mas é um dever filial de quem ama também. Então, o amor faz com que queiramos cumprir nossos deveres alegremente. Mais uma das maravilhas do amor. Então, o dever é austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, como essas aqui, como essa que acabamos de exemplificar, por exemplo. Então, o dever se dobra
as diversas complicações. Permanece inflexível diante das suas tentações. Ah, não vai não, ih, aquela pessoa é intratável, deixa para lá, que se resolva. Se quisesse a sua ajuda, te tratava bem. Me tratando bem, não me tratando bem, é o meu dever, eu vou lá e vou fazer. Simples assim. E ele continua dizendo: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. Então, olha só, eu não vou me importar com isso, porque este é o meu dever. Diante de Deus, diante da minha própria consciência. Mas as leis de Deus é aí mesmo que estão, não é? Então, nós amamos essas leis, acima de toda e qualquer dificuldade. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Vamos pensar aí nessa filha que ama a mãe mais do que a si mesmo. Ah, meu orgulho vai ser ferido. Não está nada. Eu vou lá assistir a minha mãe. Ele é, o dever, ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. Então, ele determina e ele serve. Ele manda, porque é assim, não é? Mas não é um mandar de submissão. Não. Porque não há nisso no amor, não é? Nós fazemos porque temos que fazer, assim manda a nossa consciência. Essa consciência é juiz. Essa consciência é a escrava do que determina. E determina porque quer, porque deseja. Então, é juiz e escravo em sua própria causa. Por quê? Porque com tudo isso, o que isso nos faz? Mal? Pelo contrário, só bem nos traz. Não é? E ele continua: o dever é o mais belo laurel da razão. O dever é o mais belo laurel da razão. O mais belo reconhecimento da razão. Então, aquela pessoa é uma pessoa que usa a razão no entendimento? Sim. Por quê? Porque ela faz aquilo que a sua consciência determina como correto. Então, esse dever é o próprio reconhecimento de que ela tem, esse cumprimento do dever, não é? O cumprimento do dever é o próprio reconhecimento de que ela tem entendimento, de que ela tem uma razão iluminada. O dever é o mais belo laurel, reconhecimento da razão. Depende da razão, depende dela. O dever depende da razão, como o filho depende da sua mãe. Então, vamos lá. Eu tenho um dever e eu vou na minha razão, assim, mas será que eu tenho que fazer isso mesmo? E a razão me diz: é sua mãe, há o que se discutir. E a gente olha para o dever e diz, a razão, né? A gente olha para a razão e diz, você tem toda a razão. Absurdo isso. Realmente, razão, você está totalmente certa. Não seria razão, não é? E assim, o nosso dever vai muito firme. Por quê? Porque a razão justifica o porquê deve fazer. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesma. Ele é ao mesmo tempo, já vimos, juiz e escravo de sua própria causa. Já vimos isto. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende o dever da razão como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, porque isto mostra que ele está entendendo onde ele está, o que ele veio fazer, para onde ele deseja ir, e tudo isso depende de como ele se articula na encarnação.
Então, o homem deve amar o dever, por valorizar aonde ele vai levá-lo. Não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair. Sim, se eu abraçar meus deveres, eu não vou ficar sem provas nem expiações, de jeito nenhum. Eu vou abraçar meus deveres, e inclusive também vou abraçar minhas provas e expiações, porque estão aí para serem vividas e vencidas. Mas o homem deve amar o dever porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, é por isso que o homem deve amar o dever, porque se sente fortalecido, entende por que deve fazer e se fortalece, e aí mesmo é que vai com muita vontade de realizar. E o Espírito Lázaro, então, conclui nos dizendo: o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. Então, nós temos um nível de dever aqui, mas na medida em que vamos progredindo, os níveis de dever vão aumentando. A quem mais é dado, mais é cobrado, a quem mais cresce, diferentes tipos de trabalho surgem e trabalhos com mais e mais e mais e mais responsabilidades, não é? Então, o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Então, seja essa criatura imperfeita, seja essa criatura espírito puro. Lembrando lá de Jesus falando que o seu alimento era fazer ele a vontade do Pai. Ela, a razão, para com Deus. A obrigação moral não cessa jamais. Ela quem? A obrigação moral da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito. Muito bem. Nós devemos refletir em nós as virtudes do Eterno, claro. Sede perfeitos. Gente, é o capítulo. É o capítulo. Jesus diz: sede perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus. Então, ele vai dizer o quê? Que nós devemos refletir as virtudes do Eterno. É isso que Jesus nos diz, não é? Que não aceita Deus um esboço imperfeito. Sim, ele nos criou para a perfeição. Porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. É assim que Deus nos quer. Puros. Plenos na vivência de suas leis. Como nós queremos os nossos filhos homens de bem, bons cidadãos, esposos, esposas, pais, mães, trabalhadores, nós queremos honestos, nós queremos isso para os nossos filhos. Então, é claro que Deus quer isso no nível de Deus, no nível perfeito, não é? Então, que Pai maravilhoso nós temos, não é? Mas é isto, abraçarmos o dever e fazermos lá a nossa parte. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.